Bem, então bom dia de novo, gente. Espero que tenham passado bem o carnaval, tenham lido bastante filosofia. Bom, eu tinha sugerido para a aula de hoje o texto que é Metafísica, né, do Heidegger, para uma primeira leitura. A gente vai trabalhar depois mais detidamente com esse texto, um texto bastante denso, difícil, né? Então certamente a gente vai precisar trabalhar ele com mais cuidado. Por outro lado, eu também tinha a intenção nessas duas aulas de falar um pouco sobre a perspectiva geral do nosso programa, né, em função um pouco daquele meu percurso, né, que eu descrevo no texto que eu pedi para vocês lerem na semana passada. Na aula, a gente acabou ficando basicamente no Kant, o que já não foi pouca coisa, né, mas não chegamos a avançar muito para o Nietzsche, menos ainda para a parte do diálogo dos anos 80, entre o Habermas e o Dieter Henry e tal. Mas eu achei interessante tentar fazer na aula de hoje um diálogo bem selvagem, digamos assim, né? Quer dizer, não muito rigoroso, né? Já que a gente vai fazer uma leitura rigorosa do texto depois, vamos enfrentar o Kant de maneira um pouco mais rigorosa nas próximas aulas. Tentar pensar a questão da metafísica, colocando em diálogo, né, o Kant que a gente viu na última aula com o texto do Heidegger, né, e não só com esse texto especificamente, né, mas colocando questões aí que são próprias dos dois autores. Tá? Com essa ideia, e aí eu resolvi fazer esses slides agora de manhã, um pouco às pressas, assim, os meus slides são um pouco bagunçados, como as minhas lousas, né? Mas, de fato, eu tenho procurado organizar um pouco melhor ultimamente, colocando uma sequência numérica para deixar claro por onde começa, para onde vai. Não cheguei a fazer isso, mas eu vou explicar aqui, depois eu melhoro um pouquinho, tento organizar um pouco melhor. Nessa primeira parte, né, sobretudo nesse primeiro slide, eu estou me reportando a coisas que a gente viu na última aula. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para fazer comentários em função do que vocês lembram que a gente viu, né, na quinta-feira passada. Tudo bem? Bom, basicamente, né, eu tentei mostrar, para apresentar o Kant, como que ele procura resolver, digamos assim, aquele impasse que havia na filosofia moderna entre os racionalistas e os empiristas, certo? Também introduzi logo de saída, até porque o meu texto começava por aí, a distinção entre fenômeno e coisa em si. Né? E procurei mostrar como essa distinção era importante para que o Kant pudesse solucionar, né, pelo menos essa era a sua pretensão, o tal impasse. Né? Então a gente viu que a grande questão era, de um lado, né, envolvia de um lado os racionalistas, defendendo que o conhecimento começava pela razão, e na verdade tinha como base principal a razão, as nossas ideias, né, a lógica, o pensamento é que fornece, digamos assim, né, os conceitos básicos para compreender o mundo, e os empiristas, ao contrário, né, diziam que a base do nosso conhecimento é a experiência, né, portanto, são as impressões sensíveis, as percepções dos objetos através dos sentidos. A partir daí é que a gente, então, mobilizando, sim, né, as nossas capacidades intelectuais, etc., vamos elaborar o conhecimento. Né? Bom, por que para o Kant, então, tentar solucionar esse impasse, por que essa distinção entre fenômenos e coisa em si ela é tão importante? O que vocês me diriam? Estou dando um pequeno salto, né, mas de propósito para poder voltar à solução que ele supostamente dá ao problema. Minimizar a subjetividade.
minimizar? Uma subjetividade que impede um ponto mais comum, né, de formação de juízo. Que impede? Que dificulta, né, um juízo que seja mais consensual. Não sei se eu iria muito por aí, quer dizer, na verdade tudo bem. Por exemplo, no caso do... Certamente haverá elementos da subjetividade que vão requerer um tipo de consenso, como por exemplo o juízo estético, que não é abarcado no conhecimento científico, na experiência. Mas isso não significa propriamente uma redução da subjetividade, né? Claro, se a gente pensar numa comparação com os metafísicos, talvez haja uma não sei se dá para falar propriamente uma diminuição da subjetividade, mas uma readequação, uma reconfiguração do modo como a subjetividade se posiciona no mundo. Talvez fosse uma palavra mais interessante, porque, na verdade, essa é uma grande questão para o Kant que ele pretende solucionar. Como é que nós conseguimos juízos consensuais? O que nos permite obter esses juízos? Então, ele está procurando isso. Quem diminui e questiona a possibilidade de juízos consensuais são os empiristas. O Kant adere em alguma medida a eles, mas vai procurar solucionar esse problema ainda assim. Então, não sei se respondi bem, mas se alguém mais queria... Eu acho que tem uma dificuldade do próprio fenômeno, né? Porque ele vela uma parte dele que não é acessada, que é a coisa em si. Eu acho que a grande questão é as condições de possibilidade de acesso desse fenômeno, reconhecendo que tem uma instância que sempre vai estar velada ali, né? Que ele não vai conseguir acessar. Interessante que você está já usando um vocabulário da fenomenologia, né, para falar disso, mas é interessante, porque eu vou atrás um pouco desse paralelo. A gente poderia dizer isso, né, que as coisas do mundo, né, da natureza, elas nos aparecem de um certo modo, e esse é o sentido da palavra fenômeno. Né? Fenômeno em grego significa aquilo que aparece. Assim como Erscheinung, né, em alemão, significaria algo como aparição, aparecimento. Ao estabelecer vamos dizer, essa definição, o Kant está supondo como contraparte, né, dessa noção de fenômeno aquilo que não seria acessível. Né? Seriam então as coisas tal como elas hipoteticamente seriam em si mesmas, se é que seriam, né, e assim por diante. Então é vamos dizer, uma suposição, mas por que é tão importante ele circunscrever o domínio dos fenômenos e como que ele faz essa circunscrição? O que demarca esse campo dos fenômenos? Que vai constituir a experiência, que por seu turno vai embasar a ciência. O sujeito, porém, mais especificamente no sujeito, o que marca essa apreensão dos objetos como fenômenos? A intuição, que é de que natureza? Calma. Ela tem um elemento transcendental, um elemento que a gente poderia chamar de racional, mas a intuição primeiramente, digamos assim, né, quer dizer, mais evidentemente, sensível. Né? Ou seja, é o modo como nós, através dos sentidos, captamos, por assim dizer, os fenômenos, né? Apreendemos os fenômenos. Então, na verdade, aqui teria, inclusive, faltado colocar, né, a sensibilidade como sendo esse espaço aqui, né, que eu coloquei como sendo a experiência, faltou incluir a palavra sensibilidade em algum lugar aqui. Porque a sensibilidade que demarca, digamos assim, esse ponto, essa intersecção entre a natureza e o nosso entendimento da natureza, o nosso entendimento do mundo. Aqui eu estou supondo já também, né, uma noção mais ampla de natureza, porque depois que o Kant delimita os fenômenos por oposição às coisas em si, ele não vai dizer que tudo aquilo que é dado para nós, aos nossos sentidos, e portanto tal como nós aprendemos, nem tudo, aliás, em geral, os objetos não vão
estar especificamente nesse âmbito em que entendimento e natureza se cruzam, constituindo a experiência do conhecimento científico, né? Para isso eu preciso ter uma objetividade, digamos assim, que diz respeito àquilo que é comum aos vários sujeitos. Então veja, por exemplo, né, se eu digo, esta lousa é verde, isso é algo que todos vocês podem, né, perfeitamente concordar comigo por meio da apreensão sensível e da capacidade de compreender na língua portuguesa essa formulação, né, esse enunciado que eu estou fazendo. Se eu fizesse em russo, né, ninguém entenderia, por exemplo, né? Então, nós estamos mobilizando ao mesmo tempo os sentidos para ver a lousa, né, e uma capacidade mental que nos permite a mim formular e a vocês entenderem o juízo que eu estou formulando, né? Agora, se eu disser, por exemplo, eu não gosto dessa lousa, né, ou algo do tipo, eu já estou fazendo uma formulação que é estritamente subjetiva. Vocês não necessariamente concordarão comigo. Percebe? Quer dizer, então tem todo um campo de apreensões e enunciações que não se encaixa aqui. Quer dizer, na verdade, aqui a gente vai ter justamente aquele tipo de experiência do qual os empiristas falavam, que é possível, por meio da indução, obter, né, regras gerais e assim por diante. Então, esse é o campo, né, propriamente dito, do conhecimento científico. Tá? Que o Kant... Vejam, a grande questão, na verdade, que estava por trás disso era como é que, frente ao tal problema do Hume, lembram? Falei disso, né? Eu vou sempre me confundir um pouco, porque como tem aula da manhã e da noite, às vezes pode ser que alguma coisa eu tenha dito numa e não tenha dito na outra, mas eu mencionei, né, o problema de Hume e o modo como o Kant precisa garantir para o conhecimento científico, para essas regras, para as leis da natureza, um caráter absoluto, ou seja, elas têm que ser necessárias e universais, valer sempre para todos, né, e assim por diante, em qualquer lugar. Por exemplo, a lei da gravidade, né? Se a experiência por si só, né, não garante isso, é o nosso entendimento que, de alguma maneira, introduz essa necessidade de universalidade no modo como nós apreendemos os objetos. Então, as regras, elas estão fundadas, de alguma maneira, no entendimento, que o Kant não pode mais vincular, como faziam os metafísicos, ao entendimento divino, como seria, a princípio, razoável, digamos assim, porque, né, isso nos permitiria dizer, bom, né, tem um intelecto por trás das coisas, né, organizando elas segundo essas leis e assim por diante, né? Não, ele não pode mais partir disso, mas em função do modo como acontece a experiência, nós atribuímos essa regularidade, então produzimos ciência nessa intersecção aqui, né? É claro que os fenômenos, eles estão nesse campo maior, então nós temos diferentes tipos de juízos, né? Então os juízos determinantes, que são objeto de conhecimento, como a lousa é verde, são ou podem ser, né? Enfim, aos quais todos podem assentir, e aqueles que não necessariamente, né? Como gostar ou não de algo, estar ou não alegre ou triste, coisas assim, né? Tudo aquilo que a gente possa falar a respeito do mundo mesmo, né? Mas que não está dentro dessa regularidade que eu posso esperar de todos. Tá? Seja como for, aqui eu acrescentei, né, a faculdade de julgar, que é o que o Kant vai trabalhar na terceira crítica, porque com ela ele vai pensar a natureza num sentido mais amplo. Acho que eu mencionei, né, que ele vai tentar dar conta da biologia, por exemplo, que seria um outro tipo de ciência. Enfim, tem uma série de complicações aí, né, que não é o caso da gente entrar agora. Mas, o que é importante? Né, que há esse recorte, aqui o Kant tenta garantir a ciência por meio do entendimento e da sensibilidade, então, né, que eu vou colocar aqui, a sensibilidade, que é o conjunto dos sentidos. Na sensibilidade eu tenho, como já foi dito, a intuição, e o que eu tenho no entendimento? Os conceitos, né?
Então, aquele conhecimento que é produzido na experiência é um conhecimento em que se juntam conceitos e intuições, né? Como aqui no exemplo, o conceito de lousa e o conceito de verde. Quando eu digo a lousa é verde, né? Tudo bem, no caso são conceitos empíricos, né? Mas esses conceitos empíricos eles estão lastreados vamos dizer, num nível mais elevado de conceptualidade, em conceitos mais formais, que seriam os tais conceitos a priori, né, que o Kant menciona, que são próprios. Eu dei o exemplo da unidade, né? Então, graças ao conceito que seria a priori de unidade, nós podemos contar as coisas, né? Uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, assim por diante. Enfim, então há uma combinação aí complexa de entendimento humano com sensibilidade também humana, né? Mas onde se dá esse contato direto com o mundo, e isso produz conhecimento. E vejam, né? A lógica, ela está pressuposta em todo o nosso uso mental, né, do entendimento, da faculdade de julgar e da razão, nessas operações de conhecimento e, em geral, né, de fala sobre o mundo, né? Quando a gente fala, quando a gente conversa, a gente está o tempo todo operando, né, segundo certas regras que nós conhecemos, que em cada língua vão se refletir numa certa estrutura gramatical, né, em regras gramaticais. Então, mesmo sem a gente estudar lógica ou estudar gramática, a gente sabe falar, e a gente sabe falar sobre as coisas e assim por diante. Tudo isso são pressupostos, né? O que o Kant faz, vamos dizer, grande parte do seu empreendimento teórico diz respeito a examinar quais são os pressupostos. Quais são os pressupostos do conhecimento científico? Quais são os pressupostos no âmbito da razão prática, né? Quais são os pressupostos do nosso agir moral, né? Eu falei sobre a liberdade. Né? A liberdade seria um pressuposto necessário para o nosso agir, em geral. Né? Quais são os pressupostos do juízo de gosto, né? Em que eu espero o assentimento do outro, mas não posso garantir que ele ocorra, não há necessidade aí, né? Um outro tipo de juízo, quando eu digo, por exemplo, de uma sinfonia de Beethoven, que ela é bela, né? Eu espero que todos concordem comigo, né? Portanto, haveria aí uma justa pretensão de universalidade, digamos assim, mas não há garantia, né, de que isso aconteça. Então, um outro tipo de necessidade. Mas o tempo todo ele está trabalhando com esses pressupostos. Tá? Bom, e aí nós estamos habituados a pensar logicamente aquilo que acontece no nosso mundo, né? Então, digamos, é disso que se trata aqui especificamente, né, aquilo que pode se tornar conhecimento, onde há um grau mais elevado de objetividade, mas em geral, né, na relação com o mundo natural, com o mundo das coisas, né, dos seres humanos, dos demais seres vivos, dos seres inanimados, né, dos planetas, etc. Quer dizer, tudo isso que constitui o mundo à nossa volta, né, nós estamos habituados, quer dizer, e estamos vendo já, né, vimos na última aula, estou voltando a isso, como é que o Kant tenta explicar isso, como é que ele tenta explicar, né, recuando até os pressupostos, o funcionamento da nossa relação pensante, cognitiva com o próprio mundo, com a natureza. Tá? Quer dizer, basicamente isso. Claro, é o mesmo que já estavam tentando fazer os filósofos anteriores, porém, ele está tentando mostrar como, né, é impossível separar um lado do outro, digamos assim. Né? Quer dizer, eu só posso produzir conhecimento se eu tenho ao mesmo tempo sujeito e mundo. Né? Então, eu não posso fazer como Descartes e colocar em dúvida a existência do mundo. Né? E também não poderia fazer como os empiristas e duvidar de tudo aquilo que o nosso pensamento eventualmente elabore para além do estritamente observável. Né? Quer dizer, então,
é como se dos dois lados do racionalismo e do empirismo houvesse uma redução de toda essa complexidade a um dos lados como sendo o lado dominante, ou a razão ou a experiência, né? E, de certo modo, né, o Kant está, nisso consiste a superação do dilema, né, colocando, né, os dois lados numa relação de implicação recíproca, né, de vínculo indissolúvel, né, quer dizer, não dá para pensar um totalmente sem o outro. É um pouco essa a ideia. Tudo bem até aqui? Então, voltando à distinção fenômeno-coisa em si, né? Por que ela é tão importante? Porque quando eu digo, bom, os fenômenos dizem respeito à nossa relação com o mundo, né? Portanto, ao nosso modo de nos relacionarmos com o mundo, aí eu estou pensando nesse quadrado maior, né? Que está abarcando tudo isso daqui. Eu estou justamente falando de tudo aquilo que constitui, em geral, as nossas vivências no mundo, né? Para usar um termo também da filologia, fui parando um pouco por aí, quer dizer, as nossas experiências em geral, né? Tudo isso são fenômenos. O que seriam então as coisas em si, né? Uma hipótese, talvez imaginária, né? Ou algo do tipo, para simplesmente poder demarcar esse espaço e dizer desse espaço que aqui, né, as coisas funcionam de uma certa maneira. Acho que eu cheguei a mencionar o argumento do Leibniz, né, antes do Kant, dizendo, bom, tudo bem, o Descartes fala, pode ser um sonho. Não tem como provar, né, talvez que não é um sonho, mas as coisas funcionam assim no sonho. Então, vamos continuar com esse sonho, porque é o que nós temos, né, um pouco isso. Então, aqui é possível fazer ciência, né? É possível agir de uma certa maneira, é possível ter experiências estéticas e assim por diante. Não sabemos como essas mesmas coisas, né? Essas mesmas experiências poderiam ser se nós não estivéssemos aqui, ou seja, né? Como elas seriam em si mesmas de maneira totalmente independente da nossa relação com elas. Porque nós, em última instância, só sabemos do mundo aquilo que diz respeito à nossa relação com o mundo. Aqui nós pensando no sujeito, nesse sentido universal do Kant, mas também no sentido de um sujeito histórico, né, de todos os conhecimentos que nós temos acumulados, etc. Né? Não sei se não dá para pensar uma relação com o mundo, como as coisas seriam. Tudo bem, dá para imaginar, né, o mundo antes dos seres humanos existirem, né, e dá para imaginar o mundo depois que nós tivermos deixado de existir, né, enfim. Então é claro que dá para imaginar isso, né, mas as coisas só adquirem significado, né, só têm sentido no interior da nossa experiência. Só podem ser comunicadas, né, e ensinadas e assim por diante no interior da nossa experiência, né, de um mundo que é, em última instância, compartilhado. É isso que constitui esse grande recorte, digamos assim. Né? E aí fica essa interrogação, né? O que poderia ser, né, diferentemente disso? Né? Será que há coisas que nos escapam? E assim por diante. Tá? Bom, tudo bem até aqui? Fala. Confirmando se eu não estou divagando demais. Mesmo em uma preposição a priorística, ela não estaria dissociada de alguma experiência que nos leva a intuir algo. É isso? Boa pergunta. O que daria para dizer? Em toda proposição, né? Um juízo sintético a priori, que é a famosa expressão do Kant, né? Que seria então uma proposição que estabelece uma conexão entre conceitos independentemente da experiência, anteriormente, por assim dizer, à experiência. Né? De fato, ela,
vamos dizer, ela se estabelece no nosso intelecto independentemente da experiência. Mas essa independência e essa anterioridade é de natureza lógica, não de natureza cronológica. Por quê? Cronologicamente, o conhecimento ele sempre começa com a experiência. Então, digamos, para a humanidade começou com a experiência. Para cada um de nós começa com a experiência. Nós precisamos primeiro da experiência, e é na experiência que as nossas faculdades subjetivas entram em ação. Então, mesmo as proposições a priori, digamos assim, né, elas só puderam ser descobertas, elaboradas, etc., depois que houve a experiência. Então, o que o Kant faz no caso da física? Né? Isso ajuda a entender aquele... Né? Então, vamos dizer, no âmbito da física, eu tenho eventos, né, que têm entre si, segundo nós estabelecemos, uma relação causal. Né? Bom, quem estabelece a causa entre um e outro? Né? Então, por exemplo, uma árvore está numa determinada posição e ela balança e muda de posição. Nós atribuímos essa mudança de posição ao vento. Né? Então, nós estabelecemos uma relação de causa e efeito entre o vento e as diferentes posições da árvore. Bom, o que o Kant vai tentar verificar? Bom, o que é que, por trás desse evento, estudado na física, está lá como pressuposto. Né? Um pressuposto sem o qual nós não conseguiríamos estabelecer essa relação. Então, por exemplo, a proposição toda mudança tem uma causa é uma proposição a priori para o Kant. Né? Claro, isso é discutível e tal, mas o que ele está fazendo? Nós só pudemos historicamente, o próprio Kant só pôde historicamente chegar a esses pressupostos porque o conhecimento físico estava sendo elaborado. Então precisou haver o Newton antes do Kant para que o Kant pudesse chegar aos juízos sintéticos a priori. Ou seja, cronologicamente, foi preciso que houvesse, né, o trabalho científico ali, na experiência, para que então se pudesse descobrir os pressupostos necessários sem os quais essa experiência não teria sido possível. Tá? Então, a experiência ela sempre é cronologicamente anterior. Por isso que o Kant começa a crítica da razão pura, a introdução, dizendo todo conhecimento começa com a experiência. Começa no sentido cronológico. Mas só é possível graças às nossas estruturas a priori que nos permitem produzir esse conhecimento. Então ele começa com a experiência, mas ele só é possível porque nós somos assim constituídos. Mas nós só podemos perceber que somos assim constituídos, entender que somos assim constituídos, uma vez que estamos produzindo conhecimento. Está claro? Acho que o exemplo, né, que eu dei, pensando, né, quer dizer, precisava ter o Newton primeiro, descobrindo as leis, Newton, Kepler, etc., né, descobrindo as leis da física, para que o Kant pudesse, então, olhando para esse conhecimento, deduzir quais são os pressupostos, quais eram os pressupostos, né, que tornaram possível esse conhecimento. Tá? Bom, então isso até ajuda a entender um pouco melhor como é que o entendimento pode regular a experiência, né? E como é que como é que o procedimento científico pode operar até hoje, né, com modelos teóricos que são propostos, né, que não são simples derivações da experiência, né, são modelos dedutivos, digamos assim, que nós elaboramos a partir de certos dados que nós queremos explicar, mas que nós só podemos elaborar graças às nossas capacidades mentais, racionais, né? E aí, uma vez proposto o modelo, nós testamos na experiência. Né? Fala. Então, a experiência é o que nos faz poder intuir os pressupostos. Deduzir é melhor do que intuir. Deduzir os pressupostos. Então, para o Kant, esses pressupostos são
reais absolutos, né? E eles vêm de algum lugar, ele poderia atribuir, por exemplo, ao divino, ele para por aí. Então, Não sei se eu fui claro em tudo não, que eu quis dizer. ótima pergunta, né? Porque Esse é o- eles já são pressupostos, eles são algo absoluto Isso. ou dependem do entendimento humano? Perfeito. A princípio, né, no âmbito da crítica da razão pura, ali, analisando o conhecimento teórico, ele está dizendo, bom, né, são pressupostos necessários que estão, que o nosso intelecto compreende, né, mas nós não podemos ir além disso. Essa é uma discussão que vai continuar depois, inclusive. Né, os neokantianos, por exemplo, né, inclusive as críticas que o Heidegger faz ao Kant, aos neokantianos, têm um pouco a ver com isso, né, porque parece que fica faltando, né, a base, né, o substrato, o local, entre aspas, onde estão esses pressupostos, esses a priori, né, que é a pergunta que você está fazendo. Quando os metafísicos anteriores diziam está no intelecto divino, pelo menos era uma resposta clara, né? Aqui a coisa fica sempre muito ambígua, né? Então, a princípio, o Kant está dizendo, estão no entendimento, estão no intelecto humano. Agora, será que o intelecto humano, né, tem alguma relação com um outro intelecto? Quer dizer, será que tem alguma coisa mais profunda, que serve de base ao próprio intelecto humano? Essa pergunta é uma pergunta que a razão vai se fazer, uma vez que está estabelecido esse quadro, né? A sua pergunta nos leva a dar o passo seguinte, justamente. Porque, veja, a pergunta é legítima, né? E o Kant considera legítima. Porém, ela não pode ser respondida no âmbito da ciência. Porque no âmbito da ciência, a gente chega até os pressupostos e para, né? E a ciência não precisa de nada além disso para funcionar. No próprio texto do Heidegger, né, essa clivagem entre ciência e metafísica também fica clara, né? A ciência opera de um certo modo, com certos pressupostos, e ela funciona assim. Então, se eu me mantenho no âmbito estrito da ciência, eu paro aí. Eu não vou além dessa primeira resposta provisória dizendo está no entendimento humano. Mas, quando eu me pergunto, né, mas e o entendimento humano por seu turno? Né? Como é possível? Né? De onde vem o entendimento? De onde vem o próprio mundo, a própria natureza? Né? Ora, esse tipo de questão, né, como eu falei na última aula, são as velhas questões metafísicas. Né? Então é quando a razão começa a se perguntar para além desse domínio, né, que eu demarquei aqui com esse quadrado, que seria o domínio estrito da relação entre sujeito e mundo. E ela faz isso sem mudar o seu procedimento. Né? Porque, veja, aqui, quando eu tenho um evento tal, um evento B, eu deduzo qual foi a causa. A árvore balançou, eu deduzo que foi o vento. Né? Então, esse procedimento é um procedimento que nós realizamos adotando regras do entendimento, regras lógicas do pensamento, e que nos permite ir retrocedendo, por exemplo, na série das causas, e que nos leva a perguntar se existe uma primeira causa, anterior a todas as outras. Né? Se existe um começo do mundo, né? Um começo do universo, que ocasionou todo o resto. Então, essa pergunta é uma pergunta que a razão se faz sem sair do seu procedimento normal, digamos assim. Mas há um momento em que ela já não tem subsídio da experiência para responder. Né? Em que ela vai, quer dizer, a ciência vai esticando os seus limites. Né? Então a gente poderia pensar, bom, hoje nós trabalhamos com a hipótese do Big Bang, né, que é bastante aceita, mas a razão não vai parar aí. A razão vai se perguntar, mas de onde veio o Big Bang? Né? Como é que, né, quem criou aquela partícula de energia que explodiu, enfim, sei lá. Né? Ela sempre pode colocar uma nova questão. Então, ela acaba indo além com perguntas da experiência. O problema é, quando ela vai além, ela não tem como responder. Né? Então, existe uma primeira causa ou não existe uma primeira causa? Existe um começo ou o mundo está aí desde sempre?
Mundo no sentido amplo, né? O universo e tal. São as tais antinomias da razão, porque você não tem como responder a isso ficando no interior desse âmbito. Então você foi para além dele. E é quando você, então, né, se coloca questões como essa e questões sobre um todo, primeiro, um todo da própria natureza, da qual nós fazemos parte, pelo menos, né, como corpo, que seria o mundo sensível em geral, e depois, por um todo ainda maior, né, que abarcasse não só o mundo sensível, o mundo dos fenômenos, como também aquilo que, porventura, esteja além dos fenômenos, que para o Kant seria o suprassensível, aquilo que está além do sensível. Né? Mas que, num primeiro momento, a partir dessa noção de coisa em si também, nós poderíamos, numa caracterização negativa, simplesmente dizer aquilo que não é sensível, aquilo que não é fenômeno, aquilo que não é sensível. Né? Eu digo isso porque essa noção de não vai ser fundamental para o Heidegger. Né? Esse não doente, né, no caso no vocabulário dele. Mas, e ele também vai falar do perguntar, né? A gente vai ver isso em seguida, mas para o Kant, então, essas perguntas, elas são perguntas inevitáveis no sentido de que a razão, pensando segundo o seu procedimento habitual, chega nelas, né? E constituem esse domínio de questões que são as questões da metafísica, as questões tradicionais da metafísica, né? Que é uma parte importante da metafísica. Acho que eu mencionei também, né? O Kant vai dividir, a gente vai ver isso no texto, né? A metafísica em duas partes. Uma parte diz respeito àquilo que está, por assim dizer, aquém da experiência. Então é todo esse domínio do a priori, todo esse domínio da subjetividade que independe da experiência. Mas a segunda parte coincide com a velha metafísica no sentido de que se trata dessas perguntas, notadamente a pergunta que resolveria tudo isso, a pergunta por Deus, né? E, no caso específico do ser humano, a pergunta pela alma, né? Que seria um modo de explicar o lado em si do fenômeno, que é o corpo, né? Mas que, no nosso caso, nós naturalmente pensamos, é outra tendência natural da razão, em algo como um espírito, uma alma, ou seja lá o que for. Né? Tudo bem? Como que o Kant vai resolver isso? A gente já falou sobre isso na última aula, eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas agora eu vou comparar, né? Quer dizer, tentar colocar isso nos termos do Heidegger. Fala. Fernando, você provocou um desconforto que eu não sei se cabe para o momento, então se você achar, né, melhor a gente segurar, né, para o futuro, tudo bem. Mas quando, isso eu já te revelei em outras situações, às vezes as questões são colocadas para você toma todo um cuidado em contextualizar antes de discorrer. E eu não pude deixar de observar quando o colega trouxe uma questão e você fez a seguinte afirmação: dedução é melhor do que intuição. E aí você seguiu. Só que eu fiquei pensando o seguinte: ainda que dentro de uma lógica dedutiva, de uma razão, de uma cognição, de um logos, a gente procure nos certificar na dedução, né, porque isso é mais seguro, parece que a razão ela acaba sendo um pouco mais limitada. E quando a gente parte para uma intuição, é como se a gente expandisse um pouco essa razão sem perder o lastro em uma certa segurança, mas dando um pouquinho de margem para essa expansão da razão. Então, concluindo, eu concordo contigo no sentido de que deduzir é melhor do que intuir. Mas como você fez essa observação, eu queria lhe ouvir um pouco mais das potências que talvez essa intuição poderia nos trazer, né? Tá. É que, na verdade, no vocabulário kantiano, intuição diz respeito à intuição sensível. Ele nega, com todas as letras, a possibilidade do que ele chama de uma intuição intelectual, que seria, através do intelecto, pretender... Porque a intuição envolve o quê? Percepção, apreensão do objeto, né? São outras palavras que a gente poderia colocar aqui muito próximas. Então, isso no vocabulário kantiano. Tá? Então, ele nega a intuição intelectual, que seria você aprender diretamente, por meio do intelecto, algo que não está dado sensivelmente. Então, por exemplo,
a intuição de uma entidade sobrenatural, intuir Deus ou algo do tipo. Esse sentido de intuição, né, é um sentido de intuição, né, que seria a intuição então, intelectual, que para o Kant não serve, não é válida. Alguns interlocutores do Kant, né, inclusive os idealistas, né, o Schelling, por exemplo, vão falar numa intuição, vão resgatar a noção de uma intuição intelectual, querendo dizer que o intelecto tem acesso a coisas para além dos sensíveis. Mas para o Kant a expressão não é boa. Por isso que eu falei que deduzir seria melhor do que intuir, né? Pensando estritamente aqui em como funciona. Agora, o par conceitual, né, em que há uma oposição é o par conceitual dedução versus indução. Né? Na dedução, eu parto do universal para o particular. Então, o que é uma dedução típica? Por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Então, eu tenho uma regra geral, aí eu tenho um particular, eu aplico a regra geral ao particular e eu obtenho uma conclusão. A indução é aquilo que o Hume, falava, né, que ficou conhecido como problema da indução ou problema de Hume. Significa, a partir de reiteradas ocorrências de um mesmo evento, eu extrair uma regra geral. Então, é um movimento contrário. Né? A indução significa ir do particular para o universal, né? Elaborando regras. Ou seja, todos os homens são mortais é obtido por indução. A conclusão desse raciocínio é obtida por dedução. Mas dedução também admite outros usos, né? Mas que dizem sempre respeito a essa relação entre regras gerais, tendências gerais e ocorrências particulares. Então a gente usa muito a palavra dedução, por exemplo, em livros ou filmes de suspense. Né? O Sherlock Holmes, por exemplo, é o mestre da dedução. Por quê? Porque a partir de um crime, digamos, né? Quer dizer, de um fato, né? Observando diversos aspectos, ele consegue deduzir, né? Qual é o culpado. Ou seja, aquele que cometeu o crime. Né? Então ele vai... nesse sentido que a gente poderia falar em dedução para o modo como Kant descobre os pressupostos que estão operando aqui. Porque veja, o fato da ciência está dado. Tá? Newton produz teorias. O que Kant faz? Ele vai ver, bom, o que permitiu a Newton produzir essas teorias, né? O que permitiu ao nosso intelecto produzir essas teorias. Então ele vai descobrir, né, os pressupostos que estavam ali por trás. Né? Então, eu acho que essa analogia seria interessante por isso. Agora, se a gente pensa em reabilitar a intuição intelectual, aí a gente teria um outro modo de funcionar da razão que envolveria, sem dúvida, uma ampliação. Né? Agora, no próprio Kant, você tem uma ampliação gradativa da razão que envolve não intuição, mas, por exemplo, a faculdade de julgar, a razão prática. Né? Quer dizer, então há uma ampliação, mas uma ampliação que não fere em nenhum momento a regra de que, para ter conhecimento no sentido forte, eu preciso ter intuição sensível. Eu preciso ter Agora, saindo do Kant, né, a gente poderia imaginar outros tipos de intuição. A gente poderia se perguntar o que acontece numa experiência mística religiosa, por exemplo, né, em que a pessoa afirma ter visto alguma coisa, né, que ninguém mais viu. Será que há ali uma intuição especial, né, um sexto sentido, entre aspas, né? São perguntas possíveis. Né? Então, a inquietação se justifica. Né? O Kant está operando com uma divisão bastante estrita, né? Entre aquilo que pode ser objeto de conhecimento e aquilo que não pode, que, portanto, vira especulação. Né? Especulação metafísica.
partindo de perguntas que são, de inquietações e perguntas que são naturais, sem dúvida, né? Nossa, a cabeça explodiu agora. Porque a fenomenologia tem uma outra noção de intuição, né? Sim. A gente pode acessar as coisas, por exemplo, intuitivamente. Na verdade, existe um caminho próprio para repensar essa intuição de uma forma mais ampla. E aí não seria viagem, por exemplo, qualquer coisa pode virar objeto de investigação. Sim. E não seria uma viagem necessariamente, como o que o Kant coloca. Mas não é uma intuição, eu acho, né? Não tenho certeza no uso, mas acho que não é uma intuição que fosse puramente intelectual. Eu também não sei. Porque você tem que ter um fenômeno, né? Sim. Uma vivência no interior da qual, né? Só que a intuição ela é muito mais completa, né? Do que essa intuição sensível. Quer dizer, eu não posso recortar, né? Apenas a lousa verde nessa vivência que nós temos aqui agora. Tudo isso faz parte, né? Enfim, mas sem dúvida há um outro caminho de ampliação da noção de intuição aí, né? Mas que não é no sentido místico, né? Que foi esse que eu imaginei ao responder a ele, pelo menos a princípio. Sim. Bom, então, assim fica configurada a coisa no Kant até um certo ponto. A gente já sabe que ele vai tentar responder isso no âmbito prático, mas a pergunta pelo todo se coloca aqui e se coloca aqui, né? Portanto, se coloca para todo o mundo sensível, para todos os fenômenos e para além dele. Tá? E o que leva a isso são perguntas, né? É uma atitude interrogativa, questionadora, que é própria da metafísica, que é própria da filosofia / metafísica. Bom, aqui eu estou simplesmente reproduzindo o esquema que estava ali, né, do Kant, diminuído, e está em azul tudo que eu trouxe do Heidegger para reconfigurar um pouco. Eu sei que está bem bagunçado esse quadro, né? Mas assim, tudo que está em azul é novo, tá? O que não está em azul é o que estava tirando isso daqui, né? Que eu coloquei esse esquema. Então vejam, como é que o Heidegger vai pensar a metafísica, né? No texto que é a metafísica? Primeiro ele diz, vamos direto a ela. Só que como que ele vai caracterizar a metafísica? De um modo que, a rigor, não é tão diferente assim daquele pelo qual o Kant caracterizou, porque ele caracteriza pelo perguntar, né? É da essência, digamos assim, da metafísica, fazer perguntas, questionar. Um questionamento que se dirige, ele diz logo de saída, ao todo, né? A problemática metafísica é sempre uma problemática que envolve o todo. Então vejam, é um perguntar que remete ao todo, tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor em que sentido esse todo, mas essa relação aqui, ela vai acabar aparecendo num outro sentido, né? Mas, logo de saída, ele marca uma diferença fundamental, pelo menos a princípio, né? Ele fala, não podemos compreender esse perguntar, né? Não podemos compreender, portanto, aquilo que é próprio da metafísica, sem levar em conta aquele que pergunta. Né? Então vejam, é claro que o Kant está levando em conta aquele que pergunta. Né? Há uma concepção clara de sujeito no Kant, mas esse sujeito ele é concebido abstratamente, a princípio, né? Quer dizer, como uma estrutura transcendental que, de certo modo, subjaz as nossas muitas e diversas experiências, né? Que está por trás, que está pressuposta o tempo todo. Né? Mas é uma estrutura racional abstrata que pode ser objeto de uma crítica como aquela que o Kant faz, pelo menos em princípio. Né? E o Heidegger, logo de saída, vai mostrar como esse sujeito ele tem uma vida, né? Ele tem uma existência que é caracterizada como ser aí. Aí vem a questão que alguém, né, que vocês estavam, sobre a qual vocês estavam falando antes, que é o que significa o Dasein, né? O que o Heidegger faz aí com essa palavra, né? Isso depois a gente vai voltar a ver, mas
Existência, em alemão, tem duas palavras. Existentes, que tem origem latina, a mesma origem da nossa palavra existência, né? A palavra existence em inglês e em todas as outras línguas. E tem uma palavra de origem propriamente germânica, tônica, né? Que é a palavra Dasein, mas que são sinônimos, né? Se a gente pegar um dicionário e consultar, Dasein significa existência, existência, né? São palavras sinônimas. Só que o Heidegger vai explorar a estrutura dessa palavra, porque aqui no fundo, se a gente separa os dois componentes da palavra, a gente tem o da, que significa localização, né? Uma localização que tem um sentido um tanto amplo, né? Porque em português a gente usa aqui, aí, ali, né? Tem sempre um designativo específico, né? Para se é o meu lugar, o seu e assim por diante. Só que o da, ele serve para várias. Então, por exemplo, se eu atendo o telefone, né? Perguntar, fulano está aí, né? Ana está, eu respondo, ja, sie ist da. Eu não mudo a palavra. Ou seja, a pergunta é, ela está aí? Eu respondo, ela está aqui usando a mesma palavra, usando o da. Então ele tem um sentido amplo de apontar, né, para lugar. E sein é ser. Daí, né, que a tradução mais óbvia e mais razoável, me parece, para essa expressão, seja ser aí. Aí tem, a gente contou uma vez no grupo, né, pelo menos 8 traduções diferentes que foram propostas em português para essa palavra. Né? Algumas muito ruins, outras que têm uma certa justificativa técnica, etc. Mas enfim, não vou entrar nisso agora. Então, a palavra significa existência, mas significa também ser aí, que é como o Heidegger vai caracterizar o ser humano. Ele evita usar, né, o Heidegger é um pouco chato com isso, ele evita usar um monte de palavras, né, não pode falar em sujeito, não pode falar em ser humano, não pode falar em eu, não pode falar... Por quê? Porque ele está querendo se descolar da tradição subjetiva da modernidade. Né? Ele está querendo se descolar dessa tradição, que ainda subsiste no Husserl, por exemplo. Né? Então ele quer romper com a noção de sujeito, com a noção de humano, enfim, de natureza humana. Mas é como ele procura caracterizar a nós mesmos. Né? E existência seria algo que, nesse sentido forte, no sentido próprio, só nós temos. Né? Ele faz uma diferença, por exemplo, em relação aos objetos, sobretudo os objetos inanimados, né? Os seres inanimados. Então, a pedra, ela não tem propriamente existência. Ela simplesmente está aí, vamos dizer, jogada, né? À mão, né? Enfim, isso também demandaria um pouco mais de explicação. Bom, e ele joga nesse texto, né? Depois a gente vai ver isso com mais calma, com os dois sentidos da palavra. Né? Então, eu estou fazendo uma tradução do texto, né? Que eu ainda vou passar para vocês, antes da gente fazer o trabalho de leitura mais detido, né? Mas, de fato, há momentos em que o contexto pede a tradução por existência e contexto em que pede a tradução por ser aí. Isso mostra como ele vai jogando, né? Com o duplo sentido que a palavra existência passa a ter para ele. Né? Ao mesmo tempo, servindo para designar cada um de nós, e nós, e a existência. Né? Bom, e nós, enquanto vida, ser aí, portanto a palavra sujeito ele vai evitar, né? Então isso, né, que o Kant chama de sujeito, é claro que, né, alguma coisa está aí, né, que o Heidegger vai chamar de, por exemplo, aquele que faz a pergunta, aquele que pergunta, né, que é um ser aí, né, que está na vida, quer dizer, que tem um certo contexto, que tem vivências e assim por diante, né? Ele está envolvido na pergunta, até porque se é uma pergunta pelo todo, é uma pergunta que o envolve. Né?
aquela pergunta que você tinha feito para o Kant, né, faz todo sentido para o Heidegger. Né? Quer dizer, eu não tenho como perguntar pelo todo sem perguntar também por aquilo que está na base do nosso intelecto, porque o nosso intelecto faz parte do todo. Né? Pelo menos desse todo no sentido mais amplo, no caso do Kant. Né? Enfim. E nós, então, somos um... Aí vem outra distinção importante. Né? Com isso a gente vai introduzindo, né, alguns termos também do Heidegger. Né? Já vimos alguns do Kant. Então tem o termo Sein, que está ali em Dasein, que seria o ser aí, né, que é a nossa propriedade, porque justamente o aí é algo fundamental para nos distinguir, porque nós temos essa, digamos, espacialização, né, como propriedade nossa. Vamos dizer, quando nós estamos aqui, por exemplo, agora, né, todos nós estamos, né, espacializando de algum modo. Estamos no espaço, no sentido tradicional da palavra espaço, mas estamos, cada um de nós, digamos assim, espacializando de um jeito o entorno. Né? Então, por exemplo, quem estiver com sono, meio cochilando, está espacializando num certo tom, né? Uma certa ritmo, é diferente, certamente, do meu, né? Que estou aqui dando aula, e, enfim, agitado, né? Então, tudo isso são modos de espacializar, né? Então, o aí é muito importante. Mas o Sein, o ser, a princípio, é uma propriedade de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que existe no sentido amplo do termo, que aí vale sim para as pedras, para os planetas, para tudo. Né? E essa é, né, a grande questão da metafísica, desde Parmênides e Heráclito, né? A questão do ser. Então, Parmênides afirma o ser, Heráclito afirma o não ser. Né? Portanto, essa discussão aqui do texto que é metafísica começa lá em Parmênides e Heráclito. Né? Essa palavra é uma palavra fundamental, porque ela está pressuposta sempre que nós dizemos de algo, que esse algo é, né? Seja predicando uma propriedade, como quando eu digo a lousa é verde, seja quando eu digo simplesmente a lousa é, no sentido de que a lousa existe. Né? A palavra ser está o tempo todo ali por trás. Aristóteles vai trabalhar a questão do ser. O ser se diz de vários modos. Vai desenvolver as noções, as suas categorias, para pensar isso. Então, vamos dizer, a pergunta pelo ser é a pergunta por aquilo, justamente, né, que, digamos assim, preciso ter muito cuidado, né, com o vocabulário no caso do Heidegger, mas tudo aquilo que está por toda parte, em qualquer coisa que existe no sentido de existir no espaço e no tempo, que é quando nós dizemos que algo é Seiendes, que significa, numa tradução mais literal, o gerúndio do verbo ser, sendo. Né? Então, veja, ser seria essa, entre muitas aspas, essa propriedade, né? Isso que torna possível que as coisas estejam sendo. Né? Portanto, e de fato, né, tudo aquilo que está no espaço e no tempo é transitório. Né? Pelo menos é o que nós sabemos em função da nossa experiência acumulada nesse mundo compartilhado. Né? Tudo que nós sabemos indica, né, que as coisas que existem no espaço e no tempo estão sendo, elas não são definitivas. Tudo acaba. Fala. Essa questão do ser, como essa propriedade, se a gente pode colocar nesses termos, que permite que as coisas estejam sendo. Para os antigos,
esse ser ele é identificado, por exemplo, em Platão como uma ideia que faz com que essas coisas aqui existam. Mas aí eu não entendi qual que é a diferença que o Heidegger faz, qual que é o sentido das coisas que... Sim, veja, a grande questão é a seguinte: qual vai ser uma das grandes diferenças, assim, que dá para dizer rapidamente? Em toda a história da metafísica, né, e quando Heidegger começa a ser tempo, ele começa a ser tempo, né, se referindo, colocando essa questão como a questão fundamental, mostrando que ela foi esquecida, e foi esquecida porque, na verdade, foi mal elaborada, né, e mal respondida, digamos assim, ao longo de toda a história da metafísica ocidental, começando, notadamente, em Platão. Se a gente pega um outro texto dele, o que é isso, a filosofia, né, parece que nos pré-socráticos ela ainda é uma questão aberta, né? O problema é quando, justamente, se tem a pretensão de definir o ser. Sempre que se tenta dar uma definição, e essa definição ela acaba sendo inspirada naquilo que nós conhecemos no mundo, né? Embora a tradução literal seja sendo, normalmente se traduz isso por ente. Então, ente é aquilo que está sendo. Então, tudo aquilo que a gente chama de coisas existentes no mundo são entes. Nós somos entes, as cadeiras aqui são entes, a luz é ente, a terra é um ente, a lua é um ente, o sol é um ente. Tudo aquilo que existe no espaço e no tempo, que tem existência espaço-temporal, seria um ente. O ser é algo que está, de algum modo, pressuposto em tudo isso, mas que, de certo modo, nós sabemos o que é, nós temos uma compreensão, né, que o Heidegger chama de uma compreensão vaga, uma compreensão, porque quando a gente usa a palavra, quando a gente fala, a gente tem alguma compreensão disso, mas nós não conseguimos formular, digamos assim, em palavras que sejam capazes de claramente, digamos, definir o ser. Por quê? Porque apenas aqui nesse domínio é que nós conseguimos produzir definições que servem, em última instância, para recordar aspectos da realidade que é complexa, sempre contextual, né, sempre relacional, e dar definições. Então, por exemplo, eu posso dar uma definição de lousa, uma definição de parede, uma definição de cadeira e assim por diante, né? Os entes comportam definições. A questão é que quando nós tentamos responder a pergunta pelo ser com o mesmo tipo de definição, nós caímos na grande armadilha, segundo ele, né, que envolveu a metafísica ocidental desde Platão, que é justamente definir. Então Platão vai dizer, bom, é a ideia. Né? Aristóteles vai ter uma definição. A filosofia medieval vai acabar de alguma maneira colocando Deus aí. Né? Deus é a resposta. Por isso que o Heidegger vai chamar toda essa metafísica, todas essas posições a respeito do ser, de ontoteológicas. Onto de ente e teológicas, né, de Deus. O adjetivo que se usa para ente é ôntico e o adjetivo que se usa para ser é ontológico. Então, por que o livro se chama Ser e Tempo? E o Heidegger depois diz que ele poderia se chamar Ser é Tempo. Porque tudo que existe, no sentido de estar sendo, é temporal, é finito. Então, a temporalidade seria, digamos assim, a marca própria de tudo que está sendo. Então, a temporalidade seria um modo de referir-se ao ser sem dar uma definição inspirada no mundo ôntico, inspirada nos entes,
e que não fecha o sentido da questão, né? Ela continuaria sempre aberta. Claro, né? Isso é muito discutível. A Edith Stein escreve o Ser Finito e Ser Eterno, né? Eu estou falando porque ela estuda a Edith Stein. A Edith Stein escreve o Ser Finito e Ser Eterno contra Ser e Tempo, e um dos principais argumentos dela é que o Heidegger, ao dar essa definição do ser como temporalidade, ele está pressupondo algum tipo de atemporalidade, porque a definição, se ela é temporal, né, ela não teria validade, enfim, cai no paradoxo do relativismo, mas isso dá pano para manga, né, evidentemente. Mas esse é o ponto, né? A tentativa, no fundo, é, eu diria, né, de maneira bastante selvagem, retroceder ao ponto em que a discussão estava ali posta entre Parmênides e Heráclito e escapar da armadilha criada pelo Parmênides de que é necessário pressupor um ser uno, imóvel, etc, etc, etc. O vir a ser, ou seja, né, a balança pende claramente por Heráclito aqui, né? O vir a ser é o ser, digamos assim, né? O último seminário do grupo de estudos, você falou basicamente sobre isso, sobre uma intuição que não é descritiva, assim. Eu cheguei a assistir, comecei a assistir, mas não terminei, assim. É sobre o primeiro Heidegger. Então, aquele é um texto do jovem Heidegger, ele é muito influenciado pelo Russo, eu não sei se eu vou lembrar exatamente do contexto, mas acho que ali tem, quer dizer, isso ainda não está claramente formulado, né? Isso vai estar mais bem formulado no Ser e Tempo. Enfim, eu precisaria voltar ali para o contexto daquela discussão e lembrar. Fala. Acho que até juntando, a questão é quando entra em hermenêutica um pouco, né? Assim. Oi? Quando entra na ideia de hermenêutica, assim, né? Sim. Seria um novo método dele, assim, que seria a fenomenologia hermenêutica. A hermenêutica, na verdade, ela traz a noção de círculo hermenêutico, né? Que, de alguma maneira, diz respeito a uma circularidade da qual não há saída, porque só haveria saída, quando a gente pensa em círculo vicioso, só haveria saída de um ponto de vista lógico. E não há saída do ponto de vista lógico para isso que é essencialmente anterior à lógica. A lógica só é possível como parte do entendimento humano porque nós existimos. Então a existência antecede a lógica. E a compreensão da existência, ela cai necessariamente nessa circularidade. Quer dizer, né? Justamente, não tem um lugar onde parar e falar, tá aqui. Né? A gente está sempre girando. E não tem outro jeito de fazer filosofia, diz o Heidegger no que é isso, a filosofia, senão entrando nesse círculo, portanto, senão girando. Né? É aí que se produz algum ganho, né? alguma claridade, né? alguma clareza sobre a questão do ser. Mas, enfim, o Heidegger vai girando a vida inteira, né? Nessa questão. Há momentos, né, no Heidegger tardio, que é como se ele dissesse, bom, né, apenas o poeta é capaz de dizer o ser, nomear o sagrado, enfim, né, quer dizer, de dar expressão a isso, numa linguagem que é polissêmica, né, que tem, e não é qualquer poeta, né, sobre basicamente o Hölderlin, né. Fala. Mas aí, a minha pergunta acho que até vai junto com a minha pesquisa, de tipo, ele só entende o Dasein por conta da hermenêutica. O Dasein em si, ele é hermenêutico. Ou não? Ou ele é só uma crítica à tradição? Isso eu fiquei muito na dúvida. Não, ele é hermenêutico, né, porque ele é compreensivo. Isso é constitutivo do AI. Né? Sim. Ao caracterizar o AI, tanto a compreensão como a linguagem, né, aparecem como elementos constitutivos, ontologicamente falando, do nosso aí, portanto, do nosso ser no mundo. Né? Então nós somos seres afinados afetivamente, né? Que é essa noção de estímulo que aparece no texto que é metafísica, ou dotados de disposição, Befindlichkeit, né? Que ele fala no Ser e Tempo, mas enfim.
seres compreensivos, seres interpretantes, né? Seres que interpretam, que falam, né? Que têm linguagem. Então, tudo isso são características constitutivas sem as quais não é possível sequer compreender minimamente, né? Quer dizer, pensar o ser aí, o ser humano, portanto. Né? Mas o fenômeno ele é diferente. Por exemplo, o fenômeno do Heidegger é diferente do fenômeno do Kant, que é diferente do fenômeno do Husserl. Sim. Mas bem diferente. Veja, no caso do Kant, acho que a diferença está clara, porque o Kant faz um recorte aqui que o Heidegger não admite, por isso eu coloquei aqui esse X. Né? Porque não faz sentido pensar algo para além dos fenômenos, para além dos entes. Né? Como se fosse uma outra coisa, né? Uma outra realidade, um outro mundo, né? Um mundo suprassensível. Né? Então, esse caminho está vetado. Então, a noção de fenômeno ela não se constitui por oposição àquilo que seria a coisa em si. Pelo contrário, né? Já no Husserl, o lema é de volta às coisas mesmas. E coisas mesmas, né? Sache, ou coisa mesma, Sache selbst, em alemão, propositalmente, a palavra usada para coisa é Sache e não Ding, que é a expressão usada pelo Kant aqui, que é Ding an sich. Né? Então é Sache selbst, a coisa mesma. A coisa mesma é o fenômeno. Então aí não tem mais essa distinção. Né? O fenômeno é o que há para ser descrito, não tem nada por trás do fenômeno. Né? Quer dizer, essa é uma virada própria da filologia que já está no Husserl. Professor, Oi. você vai chegar nas tonalidades afetivas? Porque eu tenho uma dúvida sobre isso. Sim, não sei se hoje a gente vai conseguir explorar muito, né? Mas depois com certeza. Né? Até para entender esse texto, e eu estou pensando muito na questão da tradução. Né? Não me sinto inteiramente satisfeito com essa tradução de tonalidade afetiva. Então, enfim, é uma discussão aí de tradução. Mas, voltando, eu tive que fazer essa distinção entre entes. Não sei se ficou claro para vocês, a distinção entre ente e ser. Eu só não sei se você vai conseguir voltar, porque você provocou uma série de coisas aqui, eu estava me segurando para não piorar a sua vida, mas enfim, não vou me conter. Você fez uma observação, Fernando, e que não parece uma observação paralela. Quando você disse que o próprio Heidegger, em algum momento, ele teria proposto o rebatismo da obra para ser de ser e o tempo para ser é tempo. E eu fiquei remoendo aqui se esse Dasein, né, se esse ser aí, ali ou aqui, é aquilo que é, mas é aqui e agora. Porque aquilo que foi, né, e aquilo que será, será. E querer colocar em uma mesma seara aquilo que é, sempre foi e sempre será, talvez entre um universo aí que a gente não consiga dar conta. E a dúvida, quando Heidegger fez essa observação, que é central e não paralela, é que talvez devesse ser o ser é tempo. Não é que devesse ser, poderia ser num sentido elástico, assim, né? Não é uma correção. Pode não ser uma correção, mas pode ser uma convicção que veio, né, assim, em um momento onde o próprio autor se deu conta de que o mais apropriado seria reconhecer se esse que é aqui e é agora. Então, o ser é tempo de fato. E aí, quando você traz Parmênides e Heráclito, né, para a seara, talvez seja, né, talvez não. É difícil falar em correção, né? Mas parece que em determinado momento parece mais assertivo reconhecer que aquilo que é aqui, é aí, é lá, mas é agora. Dizer que isso que é sempre foi não. Aquilo que foi é uma outra coisa. Sim. É uma outra coisa. Sim, a própria ideia de sendo, né, exprime isso. Então, mas sendo aqui e agora, né? E não sendo nesse gerúndio como é porque sempre esteve assim. Não. É aqui. Mas o gerúndio visa dizer a mesma coisa que você está dizendo, parece. Né? Quer dizer, quando eu falo sendo, eu quero apontar para essa circunstância que você está apontando. De uma existência que é transitória, né? Que é no limite instantânea. Mas veja a importância do nome da obra. Você vê como não é periférico. O reconhecer o tempo, sim. Né? E não é
e o, né? Sim. Agora, o modo como essa temporalidade constitui o nosso ser aí tem uma especificidade em que, sem dúvida, nós estamos sendo. Mas nós somos, né, o Heidegger fala, nós somos constituídos pelas 3 extases temporais, que são passado, presente e futuro. Então, no nosso caso, e apenas no nosso caso, os 3 são inseparáveis. Não é possível compreender um sem o outro, porque nós somos o tempo todo em função do futuro, quer dizer, a gente vive o aqui e agora em função do futuro, é constitutivo do nosso ser, né? Ou do nosso ente, né? É constitutivo, a gente não consegue não viver em função do futuro, porque a gente está sempre alerta para o futuro, de uma maneira ou de outra. Nós não temos como eliminar o passado está em nós, quer a gente queira ou não, a questão é como trabalhar esse passado, mas ele está em nós, ele habita em nós, ele é constitutivo, né? E o presente se articula em função dessas 2 dimensões, está sempre se articulando nessas 2 dimensões, né? Então, no nosso caso não dá para pensar. Agora, tudo isso constitui um sendo finito, né? Que se dá entre nascimento e morte. Isso é fundamental também, né? Então, há uma finitude aqui. Para cada um de nós, as 3 dimensões são igualmente constitutivas, mas elas vigoram entre nascimento e morte, elas vigoram, portanto, enquanto não vem a morte que põe fim a tudo isso. Mas ela é, vamos dizer, o desfecho absolutamente necessário, a única coisa a rigor que se pode afirmar, né, aquele ditado popular. A única coisa certa, a única certeza que nós temos é a morte, né? É um pouco isso. É a única coisa realmente certa, absolutamente certa. Há um fim. A gente não sabe quando, como, etc, 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 mas há um fim, né? Então, tudo, quer dizer, a compreensão desse quadro aqui é fundamental. Agora, o problema aí tem um problema adicional, né? Já que você perguntou sobre ser e tempo. A obra era concebida pelo Heidegger para ter 2 grandes partes e 3 divisões cada uma delas. Ele só escreveu as 2 primeiras da primeira. E nessas 2 primeiras ele trata do ser aí, ele trata do ser humano. Ele passaria ao ser enquanto tal no 3º volume da primeira grande divisão, né? De fato, ele vai tratar do ser enquanto tal na segunda fase da obra. Mas, de alguma maneira, essa é uma grande discussão, né, entre os estudiosos, ele deixa de lado o projeto de ser e tempo tal como estava concebido e vai fazer isso de uma outra maneira, né? Aí tem diversas discussões sobre por que ele abandonou o projeto, né, o que o incomodava, e ao mesmo tempo o que persiste depois, porque muitas vezes ele usa o vocabulário de ser e tempo lá para frente, enfim, né? Aí tem uma série de questões. Mas a obra trata fundamentalmente do Dasein, ou seja, do ser humano. Porque ele escolhe o ser humano como caminho para chegar no ser enquanto tal. Esse é um dos aspectos que talvez tenha feito ele abandonar o projeto. Porque ele quer acessar o ser enquanto tal de alguma maneira diretamente, digamos assim, né? Ao falar, é preciso ir através do ser aí, ele de alguma maneira ainda estaria um pouco preso a esse esquema que ele quer abandonar, que é o esquema da subjetividade. Porque ele está dizendo, para chegar no ser, eu preciso passar pelo, entre aspas, sujeito, né? Então essa é uma possibilidade. Inclusive aí tem discussões sobre a influência do próprio Kant nesse período do Heidegger, sobretudo entre 25 e 29, que abrange, portanto, ser e tempo e a preleção, que é a metafísica. Uma influência que ele depois abandonaria. Ele tem um livro, o grande livro dele sobre Kant é de 29. Então há um período aí que alguns chamam, né, isso também é discutível, então, como sempre, né, em filosofia, as discussões entre os comentadores dos filósofos são sempre muito polêmicas, mas
haveria uma fase kantiana aí, do Heidegger. Muitos recusam essa ideia, mas, enfim, tem alguns que afirmam isso e tal. Para mim faz algum sentido. Essa seria uma das razões, né? Porque ele está pensando tudo a partir do ser aí, a partir, portanto, do ser humano. Professor, Fala. essa é uma discussão que eu acho que você já até mencionou em aula, você teve talvez com o professor Casanova, né? Ele parece que coloca que o ser humano é nadidade, assim, é marcado por qualquer indeterminação. E nessa volta assim, de ainda pensar o Dasein para tentar chegar ao ser, ainda está pressuposto uma certa concepção de sujeito ainda, né? Nesse sentido. Então, essa é a grande polêmica, né? Quer dizer, por Casanova não, inclusive no ser e tempo. Já é uma indeterminação. Já é uma indeterminação completa. Isso me parece complicado no ser e tempo, de fato. E aí tem várias questões, né, onde isso aparece. Mas aí realmente seria uma... Mas você tem razão, é uma discussão possível. Eu acho que ser e tempo, se a minha leitura faz algum sentido, ser e tempo está a favor da minha leitura, né? O segundo Heidegger, de fato, vai mais longe na tentativa de abandonar a subjetividade. Mas é uma questão difícil, mas bem lembrado. Bom, tentando voltar então, apesar do grande desvio, veja, então é preciso levar em conta o sujeito, e quando o Heidegger critica o Kant, inclusive no próprio Ser e Tempo, né, tem uma passagem que ele fala, faltou ao Kant problematizar a subjetividade do sujeito. Quer dizer, o Kant parte, como a gente viu há pouco, né, daquela estrutura como pressuposta, para então pensar a relação, né, nossa com o mundo. Ora, mas e o ser dessa estrutura? Né? Quer dizer, o que está na base dessa estrutura do ponto de vista existencial, do ponto de vista ontológico? Né? O Kant não tematiza isso, a não ser indiretamente por aquelas vias, né? Via razão prática, etc., como a gente viu, mas é um problema. Então, o Heidegger, logo de saída, fala, aquele que pergunta está dentro da pergunta. A pergunta nos inclui. Quando a gente se pergunta pelo todo, nós estamos incluídos necessariamente no todo, inclusive como perguntadores, né? Como questionadores. Para todos os filósofos. Sim, nós seres humanos, né? Estamos incluídos. Só que os filósofos não se colocaram dessa maneira dentro da questão. Eles sempre se colocaram, de alguma forma, fora da questão, olhando para a questão como se, digamos assim, né, o todo dos entes estivesse ali e eu estivesse aqui olhando para lá. Justamente esse é um erro fundamental. Então, eu não posso cometer esse erro. Bom, agora, é claro, e aí com isso o Heidegger explica também, né, a própria prevalência da filosofia ou de filosofias como a kantiana, como as outras filosofias modernas, racionalistas, etc. Esse ser aí atual, que somos nós, em 1929, mas eu diria que isso vale com tanto mais razão para nós hoje, somos seres profundamente, cuja existência, cujo ser aí é profundamente determinado pela ciência. A ciência constitui, em grande medida, o nosso modo de ser no mundo contemporâneo. A ciência, a técnica, né, como desdobramento da ciência, né, mas, em primeira instância, a ciência. Daí que a filosofia moderna, em geral, a filosofia ocidental, se coloque nessa posição de observador, porque essa é a posição do cientista, né? O cientista, ele vai estudar um objeto, né? Por exemplo, ele vai no laboratório estudar um certo tipo de micróbio, né? Vai colocar ali o micróbio no microscópio e tal. Ele está olhando para o objeto desde o seu ponto de vista científico externo ao objeto, né? Ora, enquanto a metafísica fizer isso, ela vai cair sempre no mesmo erro, porque ela não está partindo do princípio de que o perguntador está incluído na pergunta. Essa é a grande questão. Ora, então,
há algo de errado, né, com essa maneira de ver as coisas, embora ao mesmo tempo a própria atitude científica forneça pistas, digamos assim, para pensar a própria questão metafísica. Por quê? Porque na própria ciência, qualquer que seja ela, nós estamos permanentemente referidos aos entes, referidos ao mundo, né? Ele fala várias vezes em referência ao mundo, referência, enfim. Como eu estou fazendo a tradução, não lembro exatamente como é que está no outro texto, mas há uma permanente referência ao mundo dos entes, ao mundo, né? Ao universo, onde estão as coisas dadas no espaço e no tempo. É referência ao mundo. É, referência ao mundo, isso. É aí que os entes se descobrem, se desvelam, se mostram, enfim. Né? De fato, há uma mostração a qual a ciência está atenta. Né? Então, a ciência, ela está, sim, empenhada em descobrir coisas do mundo. Né? Então, veja, a ciência não está equivocada, né? E o Heidegger não está contra a ciência. Está apenas dizendo, olha, essa é a atitude científica. O problema é a transposição dessa atitude para a filosofia. A filosofia não pode, o filósofo não pode adotar a mesma atitude, exatamente a mesma atitude do cientista. Porque justamente ele não pode se colocar fora do objeto como observador, né? Como eu acabei de dizer. Ah, peraí. Tá? Então, a ciência fornece pistas. Ora, e como é que a ciência demarca a sua própria, não apenas atitude, mas o seu âmbito de atuação e aquilo que ela estuda? Dizendo que ela estuda o ente e mais nada. Né? O Heidegger usa várias vezes essa expressão. Ora, quem é que diz isso? A ciência, no sentido, sobretudo, de maneira mais clara e mais evidente, na voz do empirista, do positivista, né? Que fala, eu estudo apenas aquilo que está dado na realidade, né? Eu estudo apenas a matéria, por exemplo, né? O que é material, ou algo do tipo. Né? Então, eu recordo, né? Por exemplo, né? A ideia de mundo material e digo, é só isso. Quando eu digo só isso, a própria expressão só isso já pressupõe, quer dizer, eu estou pressupondo ao dizer só isso, algo além disso. Senão não faria sentido falar em só isso. Né? Mas geralmente tem um complemento para tornar a coisa ainda mais explícita e mais nada. Ora, aí vem a pergunta dele, né? O que é esse nada? Né? Do que se trata aí? O que está em jogo quando a ciência marca a sua fronteira e fala, eu só vou até aqui e ir além daqui não faz sentido algum? Porque não existe nada além daqui. Né? Aí está o gancho, né, que o Heidegger usa para falar, vejam, ao definir-se, ao caracterizar-se, ao exprimir aquilo que seria a sua própria natureza, a ciência já põe o seu outro, o seu não, né, o contrário de si, que seria esse nada. E aí ele vai se perguntar, bom, mas como então entender o nada? Um primeiro caminho possível seria por meio da lógica, que é o caminho da tradição, da própria tradição científica, notadamente, e vejam, né, a gente está aqui em 1929, quando o Círculo de Viena está em plena atividade, né, você tem justamente, né, o neopositivismo lógico, né, que é uma demarcação da linguagem científica por meio do empirismo e da lógica. Né? Há uma pretensão de realmente esgotar aquilo que seria objeto da ciência. Primeiro, Wittgenstein, por exemplo, o tratado seria, claro, também é outro assunto polêmico, mas
uma tentativa de esgotar tudo aquilo que é possível conhecer cientificamente. Mas ele mesmo diz, sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar, né? Ou seja, ele mesmo tinha alguma noção desse outro. Só que aí ele fala, bom, não tem como tratar isso, aí ele vai, né, para um caminho místico, inclusive, né? O tipo de acesso é outro. Mas é uma coisa que está sempre presente, né? Aqui não daria tempo, né, agora de ir muito longe disso aqui, mas o que eu tentei colocar aqui, né? Como que a lógica opera em cima do próprio material fornecido pela sensibilidade, né? Pelos sentidos. Então, com classificações do tipo, né? Então eu coloquei ali, vamos supor, né? Naquelas caixinhas, né? Homem, cachorro e gato, né? Aí eu tenho em cima, né, o conceito de mamífero. Aí eu tenho do lado, né, os répteis e outros tipos, né? E aí eu vou ter, né, os animais, depois eu vou ter, né, os vegetais, os seres vivos, não vivos, e eu vou chegar onde? Eu vou chegar numa noção de ser aqui em cima, né? Eu vou acabar chegando na ideia de seres ou entes, né? E o tempo todo aqui eu estou sempre, né, fazendo definições do tipo, bom, o homem é um mamífero, um animal racional, né? Então eu tenho o lugar maior onde ele se insere e a diferença específica, né? Que é o velho conceito de definição aristotélico, né? Operando para cima e para baixo. Ora, o que eu tenho aqui do ponto de vista lógico? Eu tenho apenas um conceito mais geral do que outros, né? Então eu tenho conjuntos dentro de conjuntos. Um conjunto maior, um conjunto menor, um conjunto menor e assim por diante, né? São conjuntos abstratos, vazios de conteúdo. Então, por esse caminho, por exemplo, né, eu chego numa noção de ser que é vazia. No começo de Ser e Tempo, o Heidegger vai tratar disso, né? Ele vai justamente falar dos preconceitos com que se costuma tratar a questão do ser, e um deles é esse, a ideia de que é universal e vazio. Ora, mas isso que está lá em cima, supostamente, é aquilo que seria constitutivo de todos os particulares que estão aqui embaixo. Né? Que seria, então, uma outra tentativa de chegar ao ser, e aí, por exemplo, tentando chegar naquilo que seria mais constitutivo do particular. Por exemplo, a noção de átomo, vamos supor, né? Isso naquele texto que a gente discutiu, a gente viu, né? Esses dois sentidos em que o pensamento lógico-científico opera, né? Bom, tanto num caso como no outro, né? Mas fica mais claro se a gente pensar no ser, o tempo todo eu tenho conjuntos vazios, mas que supõem sempre uma positividade geral, ou seja, coisas no mundo, dadas, postas, existentes, e o que eu posso fazer na relação entre os conjuntos, dizer não. Então, por exemplo, né, o cachorro não é homem, né, o jacaré não é mamífero, coisas desse tipo, né? Então, o não ele vai aparecendo simplesmente para demarcar fronteiras entre conjuntos, né, que estão ali, por exemplo, né, no interior de um conjunto maior. O não ele só serve para contrapor positivos. Então não há uma negatividade absoluta nesse sistema. Não há, em outras palavras, um nada. Quer dizer, né, o que o Heidegger tenta mostrar do ponto de vista lógico, o nada ele é apenas uma categoria de oposição que serve para negar um sim. Então a noção de não, de negação, etc., ela seria aquilo que de fato opera no pensamento, e o nada seria uma derivação
para fora do conjunto de tudo aquilo que existe, uma derivação proibida, vazia. E uma derivação que, pensada desse modo, só poderia significar a ausência de qualquer positividade e de qualquer diferenciação entre os entes, o que seria um absurdo do ponto de vista lógico. Então, a noção de nada ela fica esvaziada. Mas o Heidegger inverte a lógica e pergunta, bom, mas como é que todo esse sistema, pensado abstratamente, entrou, digamos assim, no nosso pensamento? Né? Onde que isto se ancora? Né? Se isto se ancora na realidade, talvez o nada venha antes da possibilidade da negação. Né? Então, né, aí essa pergunta aqui, né, quer dizer, é nesse sentido ou nesse sentido que se dá, né, a derivação? Quer dizer, é o nada que torna possível falar em não, ou é o não que torna possível, generalizando o não, falar em nada? Desse ponto de vista, seria uma abstração lógica sem sentido. O problema é que a lógica, ela é parte integrante da vida do ser aí, da existência, da nossa existência. Né? A existência é a condição de possibilidade da lógica e não o contrário. Não poderia ser o contrário. Quer dizer, então a lógica conduziria de volta para cá. E aí o Heidegger vai se perguntar, bom, mas então, se não dá para conhecer o nada empiricamente, se não dá para conhecer o nada logicamente, como é que seria possível conhecer ou compreender, né, o nada? E aí ele vai jogar justamente para essa outra dimensão, como a dimensão afetiva, aquilo que na vida do ser aí, que antecede, ou na existência, que antecede a própria lógica, seria mais fundamental, conforme ele já havia mostrado em Ser e Tempo, que é anterior a essa preleção. Né? Porque antes de ser cognoscente, né, antes de produzir ciência, etc., o ser humano está disposto de uma certa forma no mundo, numa certa tonalidade afetiva, numa certa afinação, né, numa certa atmosfera, ele tem uma compreensão, e isso a gente poderia pensar desde bebê. Né? O bebê nasce e ele já nasce numa afinação que vai depender do entorno, vai depender né, de como for o parto, né, da primeira recepção, e assim por diante, e depois do berço, como é que ele vai ser criado. Tudo isso é muito mais constitutivo da nossa existência, inclusive nesse sentido cronológico, do que categorias lógicas. Então o Heidegger remete para isso, né, o tempo todo. Isso já é claro nos textos lá de juventude que a gente andou estudando. Né? Esse diálogo é direto com Kant. Assim, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo com Kant, mas é claro que o diálogo do Heidegger é com o Círculo de Viena. O diálogo imediato assim, contra a lógica e o positivismo é com o Círculo de Viena, que representa de algum modo uma herança enviesada do kantismo, né, que pega só o aspecto lógico, epistemológico, etc. Assim como o neocantismo, que também é outro interlocutor. Né. O diálogo específico com o Kant é perpassado pela figura do Russell, né, porque o Russell tem muita influência do Kant e tem muita influência sobre o Heidegger. Então, né, pensar uma linha direta às vezes é um pouco complicado, mas, né, eu estou tentando pensar, né, essa linha direta, enfim, no modo como eu construí aqui o raciocínio. Mas ele está sempre, então, remetendo, né, isso aqui é próprio já do jovem Heidegger, ao pré-teórico, ao pré-lógico, ao pré-conceitual e assim por diante, que seria mais constitutivo da nossa existência. Né? E aí, a questão do todo e do nada, que a própria ciência coloca ao se definir, ela adquire uma outra coloração por meio, especificamente, né, ele fala do tédio, ele fala da própria alegria, o que é curioso, é raro ele falar da alegria, né? A Edith Stein bate muito nisso, né, porque ela fala muito da alegria, ela dá muito exemplo da alegria para se contrapor à angústia, ao tédio, né? Vendo o Heidegger assim, como muito negativo, né? Mas enfim.
Mas a angústia que seria, né, essa disposição privilegiada que nos abre para o nada. Porque na experiência da angústia, todos os entes, tudo aquilo que é ou que está sendo, perde o seu sentido. E aí nós temos a experiência do nada, a vivência do nada, que aí revela um outro diálogo, que para nós é fundamental, com o próprio Nietzsche, né? Porque aí entra a questão do niilismo. Há um nada que atravessa a nossa existência quando as coisas, em geral, perdem sentido. Fala. Esse conceito de angústia, ainda tem problema com ele. Ele é uma herança dos medievais, pelo menos em seu tempo, assim. Não, ele é uma herança clara e direta do Kierkegaard. Mas é uma angústia no sentido de que ela é a abertura para o raciocínio que vem depois. Não para o raciocínio. O raciocínio está longe daí, né? O raciocínio ficou na lógica. Aqui a gente saiu do raciocínio. Está na angústia, na verdade você não tem propriamente um raciocínio, né? Você tem uma vivência, você tem afetos, né? Tudo bem, você tem um raciocínio, mas esse raciocínio, ele está, digamos assim, suportado, né? Ele se ancora em vivências que são definidoras desse raciocínio, né? Quer dizer, o raciocínio é totalmente secundário. Mas se o Dasein ele é hermenêutico, como é que pode ter um momento de virada? Essa é a minha dúvida. Assim. Porque se você está sempre no todo, você tem uma noção do nada, mais ou menos, por que você precisa da angústia para você ter essa abertura? Porque a angústia é o que leva a perceber o nada no momento em que o todo deixa de fazer sentido. Vamos pensar o seguinte, né? Bom, isso, né, já nos levaria ao passo seguinte, que é o que acontece depois da angústia, né? Mas veja, então, vamos pensar assim. O Dasein, perdoem-me os heideggerianos, mas eu vou desenhar um ser humaninho aqui. Ele está inserido, né, num todo relacional que não se confunde com o todo dos entes, né? É o todo do seu mundo, cada um de nós vive num mundo específico, nós partilhamos um mundo, mas ao mesmo tempo cada um tem o seu mundo, né? Isso também dá para pensar em conexão com o que eu falei do Nietzsche, né, das perspectivas. É um campo fenomenal. Campo fenomenal, boa. E, a princípio, esse mundo ele está preenchido de significados, né? Ele faz sentido, né? As coisas funcionam como tem que funcionar, né? Vamos dizer, há uma normatividade própria a esse campo fenomênico, fenomenal, na qual cada um de nós, né, os indivíduos estão inseridos. E aí existem várias disposições, né? O tédio, a alegria, o amor, a tristeza, medo, tudo que a gente quiser pensar. Quando a angústia acontece, o que ela faz? Ela como que retira o indivíduo daqui. E ele vê isso totalmente desprovido dos significados que tinha antes, justamente porque ele é posto como que para fora desse campo. Mas os significados geram angústia? Oi? Os significados que geram angústia? É isso que eu não entendo. Ela é espontânea? É uma coisa... Não, então, essa é uma boa questão, né? Você tem significados, vamos dizer, significados, normas, né? Signos, enfim, tudo aquilo que ele analisa no ser e tempo, né? Na parte do mundo, que constitui o mundo, que faz o mundo funcionar, os instrumentos, etc. E você tem vivências no interior desse mundo, né? Segundo o ser e tempo, né? Segundo Heidegger, o ser e tempo, a angústia vem quando ela quer, digamos assim. Eu uso essa expressão, mas ela acontece ou não. Ela pode acontecer ou pode não acontecer. Se ela acontece, ela gera essa situação. E a esse indivíduo que passou pela angústia, abre-se a possibilidade da
escolha entre diferentes caminhos. Portanto, a angústia ela está fundamentalmente ligada à liberdade. Isso é muito inspirado no Kierkegaard, né? Porque é justamente a liberdade que está essencialmente associada à angústia. A necessidade de tomar uma decisão, né, de ser responsável por essa decisão, né, etc., vem junto, né, com a angústia. Mas no que você tem uma alma, você tem Deus, você tem outras coisas que permitem essa angústia ser uma angústia mesmo. No Não. Heidegger, Não tem, você não tem. Tudo bem, você tem uma concepção de ser humano dual, em que há um conflito, você tem uma noção de alma, corpo e espírito, mas essa noção, me parece, ela pode ser lida, eu acho que ela é suficientemente descolada da concepção estritamente religiosa, podendo ser lida numa chave desprendida da doutrina, e Deus é o incognoscível. Então, tem, mas tem mais ou menos, assim. Porque, na verdade, a fé vai ser justamente um salto de fé, né, que não tem nada de racional, né, que supõe uma ruptura com a... Então, não é tão simples, né? Não é que a armação religiosa explica a angústia no Kierkegaard. Na verdade, é o contrário. Acho que a angústia está fundamentalmente ligada à solidão do ser humano com a sua escolha. Por isso que ele precisa de Deus. Mas Deus vem depois. Ele dá o salto de fé. Ele está sozinho com a sua escolha. Esse é o ponto. E é isso que está aqui também no Heidegger. É o indivíduo sozinho, sem chão, né? Flutuando, né? Ele usa essa imagem. Tem várias imagens aí para descrever a angústia, tendo que escolher. Porque enquanto ele está totalmente, digamos assim, inserido, né? Mergulhado, absorvido no impessoal, né? Ou seja, nas regras que vigoram e regem os comportamentos no interior do campo fenomênico, no interior do qual ele existe, as decisões são fáceis, porque ele segue as normas, quer cumprindo, quer desobedecendo, né? Mas o referencial está posto e as escolhas são, em certo sentido, facilitadas, né? Porque ele faz o que se espera que ele faça, basicamente, né? Só que a angústia traz ele para uma outra situação. E como é que... Aí, bom, essa é uma questão, né, fundamental, que está muito presente nesse texto, mas também no Kierkegaard. Por que, sim, né, tem outros elementos no Kierkegaard, mas que eu acho... No Kierkegaard você tem o infinito. O infinito é o não do finito, é o nada do finito. Então, a função que o nada tem aqui, no texto do Heidegger, é parecida, é análoga à função que o infinito tem lá. O infinito, num primeiro... Porque, veja, o infinito, ele é incognoscível. Então, antes do salto de fé, ele é incognoscível mesmo. Ele ainda não é conhecido, né? E mesmo depois ele não é conhecido, né? Ele é vivenciado de uma certa forma. Mas antes, então, angústia, peraí, eu perdi o nome. Assim, o que acontece, né? Essa constatação do nada, digamos assim, né? Como o outro desse campo, inclusive, né? De todos os entes, gera o relativismo, né? E a percepção do significado, do sentido precário de tudo aquilo que é sendo, né? Que é finito. Então, o indivíduo se defronta, digamos, para valer com a finitude.
É isso que acontece na angústia. E ao defrontar-se com a finitude, né, ou para defrontar-se com a finitude, quer dizer, nesse confrontar-se com o nada é essa referência intangível, digamos assim, que acarreta essa percepção indiferenciada das coisas. Isso também está lá no Kierkegaard, quer dizer, tanto faz ser isso ou aquilo, tanto faz quem, tanto faz o que. Há uma indiferenciação em relação a tudo o que existe no mundo ôntico. É preciso, então, encontrar um sentido que se perdeu. Essa questão, né, de encontrar o sentido que se perdeu vai permitir um vínculo interessante também com o Nietzsche, né? Porque que também trabalha com o niilismo, mas pensa a superação do niilismo. E esse é um grande tema da filosofia contemporânea. Dado o niilismo, como é que se escapa dele? Agora, tem uma série de questões aí, né? Bom, então a angústia só vem para alguns, não vem para todos, acontece, por que acontece, por que não acontece? Enfim, tem uma série de questões aí que acho que dá para pensar até um pouco, sei lá, tem umas picuinhas aí do Heidegger que às vezes são muito... A tonalidade afetiva, por exemplo. Então é um sentido de ser no mundo ali que determina a tonalidade afetiva. Por exemplo, pensando até com o que o Márcio falou da temporalidade, do passado, do futuro, se jogar no mundo e estar atravessado por aquele sentido de ser, determina uma tonalidade afetiva. Eu posso estar alegre nesse exato momento aqui agora. Na verdade, seria o contrário. A tonalidade afetiva é que vai determinar o sentido que você dá às coisas. Então é uma característica própria do Dasein. Sim, mas não é individual. Ela também, ela na verdade, ela é constitutiva de um certo contexto. De estar junto com os outros. Então, há uma tonalidade afetiva, isso é bem complicado, né? Se a gente tenta pensar em exemplos mais concretos. Mas, a princípio, é a tonalidade afetiva que me domina que vai determinar o modo como eu interpreto os fenômenos, interpreto o mundo e atribuo sentido às coisas. Mas aí eu fico em dúvida, porque lá naquele texto que você passou, que está lá no Drive, 10 lições para Heidegger, por exemplo, uma emoção seria, ele fala que uma emoção seria uma característica subjetiva ainda do indivíduo, porque o Heidegger não tem nada de subjetividade, assim. Estados de consciência, estados de... E aí eu fiquei em dúvida, assim, se essa tonalidade afetiva é o que determina a minha interpretação do mundo. É que tonalidade afetiva é uma coisa, emoções e sentimentos são outras. Tanto é que tem uma passagem no texto que ele fala, isso que a gente costuma chamar de sentimentos, na verdade, é outra coisa. Quer dizer, os sentimentos também se dão em função disso que ele está chamando de tonalidade afetiva. Né? De que o que fala em atmosfera, enfim, não sei, dinamarquês eu já não sei nada, mas não me lembro. Agora tem uma discussão sobre o modo de traduzir, mas há essa questão da... Né? Agora, sem dúvida, tem uma série de problemas aí, né? Bom, então é um puro acaso, se tem um tem angústia, né? Enfim, coisas que dá para discutir bastante, né? Enfim... Só mais uma perguntinha, professor. Tá, eu ia só sugerir, né, só para mostrar aqui qual seria a continuação, a possibilidade, pensando no modo como Kant vai conduzir a questão metafísica depois, já a partir da filosofia moral, etc., naquela ideia de carecimento, indo para a fé, né, pensando a realização moral, quanto que não daria para, de alguma maneira, aproximar, né, com as noções de angústia e autenticidade. Mas isso depois a gente volta a explorar essa possibilidade aí. Mas fala, se queria fazer mais uma pergunta. Bom, já deu o horário, né? Quem quiser ir saindo, fica à vontade. Depois da possibilidade da escolha e da liberdade, assim, depois do fenômeno da angústia, não tem um caráter, né? Assim, não há uma formação de caráter. O ser, ele é sempre a cada vez meu, assim, ele está aberto para tudo. Não tem.
tem um caráter, não tem a noção de caráter, né, como tem outros filósofos. Né? Tá. Nós somos em função do mundo o tempo todo, cada vez de um jeito, né? Levados pelas tonalidades afetivas, enfim. E por aí vai. Né?